Nos últimos dias, nós lemos alguns trechos do livro dos Provérbios. E hoje nós começamos a ler o livro de Eclesiastes, que, assim como o livro dos Provérbios, faz parte daquele grupo de livros classificados como literatura sapiencial. Também é como se nós fôssemos ouvindo alguns conselhos paternos de alguém mais velho, mais sábio, mais santo, que vai nos dizendo como é a vida e como nós devemos viver. O livro do Eclesiastes, às vezes, é acusado de ser um livro muito pessimista, porque ele mostra a vaidade, que esta vida é vã, é vazia. Então, ele repete muitas vezes essa expressão que inicia a primeira leitura de hoje. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ele vai descrevendo que esta vida é passageira, não há nada de novo debaixo do céu, os dias se repetem e as coisas que nos aconteceram a pessoas que viveram nas gerações passadas e acontecerão às pessoas que viverão depois de nós. Os dramas humanos são sempre os mesmos e nós trabalhamos e nós nos cansamos e no final das contas a vida chega ao fim, acaba com a morte. Tudo é penoso, ele diz, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. Claro que o livro do Eclesiastes, como aliás qualquer livro da Bíblia, precisa ser lido no contexto geral da Bíblia e não de forma isolada. Mas ele, claro, enfatiza esse aspecto da transitoriedade desta vida, de como as coisas são mutáveis e, ao mesmo tempo, elas sempre se repetem, justamente para nós, como nós dissemos no Salmo, nos refugiarmos em Deus. O lema da Ordem dos Cartuchos é: a terra gira enquanto a cruz permanece estável. A cruz se mantém de pé enquanto a terra gira. Ou seja, no mundo acontecem revoluções, no mundo acontecem mudanças, sempre há injustiças, sempre há desilusões, e, no entanto, a cruz permanece de pé. Então, se nós não quisermos passar com este mundo, a primeira carta de São João lembra, né? O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem ama a Deus permanece para sempre. Ele é nossa alegria e nosso refúgio, de modo que nós não podemos nos apegar a este mundo que passa, ou então nós passaremos junto com ele. E no Evangelho, Herodes, que mandou matar João Batista, se pergunta quem é Jesus.
João Batista, que lhe tinha causado grandes problemas, grande constrangimento, porque denunciava os seus crimes, denunciava o seu adultério. Ele manda prender João Batista e depois, como nós sabemos, para realizar o desejo de Herodíades, que manda sua filha Salomé pedir a ele a cabeça de João Batista. Herodes manda matá-lo na prisão. E agora aparece esse Jesus, que alguns dizem ser João Batista ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era Elias, outros, algum dos profetas. Como quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles vão dando essas respostas às opiniões das pessoas. E Herodes procurava ver Jesus. Lá no Evangelho de São João, nos é dito que alguns gregos queriam ver Jesus. Queremos ver Jesus. Filipe e André os levaram até ele. Quando André e João, que seguiam João Batista, passaram a seguir Jesus, Jesus disse para eles: o que procurais? Mestre, onde moras? Vinde e vede. Jesus concedeu àqueles que queriam vê-lo, aqueles que queriam conhecê-lo, que viessem até ele. Porém, Herodes não. Herodes procurava ver Jesus, mas não como aqueles gregos, não como André e João. Herodes procurava ver Jesus por pura curiosidade, não com reta intenção, mas talvez até com má intenção de, se fosse o caso, prender Jesus, assim como tinha feito com João Batista. Nós queremos ver Jesus por que motivo? Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa intenção? Quando nós o procuramos, quando nós nos dirigimos até a igreja, quando nós rezamos, nós procuramos Jesus por quê? Com reta intenção, com um desejo sincero de entregar a Ele a nossa vida, ou porque temos algum interesse, porque queremos apenas satisfazer alguma necessidade nossa, por causa de algum egoísmo, para que Jesus nos revele o seu rosto, para que Jesus nos volte a sua face. É preciso que nós tenhamos um coração reto, desejoso de conhecê-lo para amá-lo, para segui-lo. Então peçamos a Ele a retidão do coração, um desejo sincero de nos tornarmos seus discípulos, de seguirmos os seus passos, de imitarmos a sua vida. Amém.